Na época que eu conheci o hip hop, tem muita relação com o espaço que eu morava, que, onde era a sede do antigo Centro de Referência da Juventude. Então, naquele momento eu estava morando com meu pai, meus pais são separados, mas naquele momento muito específico da minha vida, eu tive que morar com meu pai por conta do desemprego da minha mãe. E ele mora no bairro de Santa Maria até hoje, onde eu também cresci lá, né? Minha avó passou boa parte da vida dela. E o meu irmão, na época, eu tenho um irmão mais novo, e ele e o meu primo, eles gostavam de dançar e faziam oficina de break com Pelé na época, lá no CLJ. E aí eu comecei entrando naquele espaço para levar eles, porque eles eram menores e já era adolescente, né? Então era meio que responsável por eles de sair de casa, levar eles para fazer oficina e depois levar. E aí começou esse convívio, assim. Então acho que o primeiro contato de elemento, assim, propriamente dito, acho que foi o break, por conta desse acompanhamento do meu irmão e do meu primo, que já faziam oficina. E aí, por habitar aquele espaço, né, que era uma... Hoje ele não existe ativamente, né, está até passando por uma reforma, mas ele foi um espaço de referência por muito tempo na cidade de Vitória, não só na cidade, mas em todo o Espírito Santo, que juntava todos os elementos da cultura hip hop, não só todos os elementos da cultura hip hop, mas também outras categorias voltadas para arte e cultura. Eu cheguei a fazer, antes de fazer a oficina de grafite, onde eu me inseri de fato, eu cheguei a fazer uma oficina de Photoshop lá, uma professora que tinha um centro de uns computadores e tal. Isso eu tinha 16 anos. Nesse mesmo ano eu conheci o Garcia Gun, que é rap, né, já cantava, né, já tinha uma carreira se consolidando aqui no estado. E foi muito natural ir conhecendo as coisas, porque parte do hip hop da minha cidade estava presente naquele espaço. Então era muito fácil, assim, né, ter esse convívio, ver as pessoas que estavam de fato lá trabalhando, ou não necessariamente trabalhando, mas visitando. Às vezes ia gravar um vídeo lá, né? Então as pessoas estavam sempre circulando ali. E aí, por estar nesse trânsito o tempo todo, eu já desenhava. E só que o que foi muito definitivo assim para mim foi que no muro lateral do CRJ, geralmente a oficina de grafite que tinha lá, a galera fazia um trabalho final, que era a pintura da lateral do espaço. E aí nesse muro imenso, que era majoritariamente azul e lilás, tinha um nomezinho rosa, bem pequenininho assim no meio, que eram vários bombezinhos, trolacozinhos. Aí tinha um nome lá, Bia. E aí eu fiquei assim, nossa, tem uma menina que faz isso. Tipo, pra mim, o que me chamava a atenção no grafite era, primeiro, que eu já desenhava, então já me interessava a partir daí, mas porque naquela época eu era aquele tipo de adolescente que fazia um desenho, aí chegava na parte de colorir, dava aquela travada, assim, aquela coisa tipo assim, quando eu colorir eu vou estragar o desenho. Então, grafite pra mim era meio que sinônimo de cor, assim, a galera não sabia usar a cor muito bem. E aí eu me inscrevi na oficina, não só porque eu já tinha desejo de aprender sobre cor, mas porque também tinha o nome de uma menina lá, que era a Bia, que me fez perceber que era possível, eu sendo menina também, estar naquela oficina. Aí eu fui me inscrevi. A partir dessa inscrição, comecei a fazer a oficina e tal, com o Fagundes, que era professor na época. Nessa oficina, teve um dia que a gente levava uma pasta com os desenhos, e aí os meus colegas, todo mundo levou e trocou, mostrou pro outro. E aí tinha dois meninos que faziam oficina lá, que era o Mariola e o Thiago, o Agone, e eles moravam no Caratuíra. E aí eles me convidaram para um dia pintar lá no bairro deles. E aí eu fui. Nessa oficina também tinha o Mike, a Keka, a Riane, mas eu não tinha tanto diálogo com eles, mas com o Mike que morava perto de mim. E aí a gente começou a sair para pintar no final de semana com o Amone e o Mariola. E nesse final de semana foi meio que virando todo final de semana, depois 2 vezes na semana, além do final de semana, e aí, consequentemente, o tempo todo, assim, o momento que tivesse oportunidade de riscar algum lugar, estava riscando. Então, esse convívio com os meninos de Caratuíra, ele já tinha uma crew chamada PMM, e aí eu fui convidada, eu e o Mike, a gente foi convidado para participar dessa crew.
E eu tive uma experiência, assim, excelente com eles, que tinha a ver um pouco com o que eu já vivia na minha adolescência, na minha infância, porque eu sempre fui uma menina que gostava de brincar de coisas que não era determinada para meninas. Então eu joguei muita bola, corria atrás de pipa, jogava bola de gude, jogava futebol na escola, não só jogava, mas como jogava muito bem. Andava de skate na adolescência, então fazer isso pro lado da pintura foi uma coisa meio que natural, assim. Eu tava continuando a fazer uma coisa que eu já fazia na minha infância, que era fazer uma coisa que eu gostava, independente se isso era para menino ou não, independente se eu fizesse isso com outras meninas. Só que isso eu tinha 17 anos, né, quando eu comecei a pintar. Então a minha relação com eles ali era muito de como se fosse um monte de moleque, né, incluindo eu. Na minha cabeça era assim, né, na época. E a gente tinha um relacionamento muito saudável, assim, de brincar e zoar. Eu lembro de um episódio muito específico da gente pintando, assim, aí tinha aquele monte de bandeja, um monte de rolinho. E a gente tirava 0 e 1 pra ver quem ia limpar tudo. Aí eu perdi. Aí eu fui limpar e esse cara tudo na minha volta, assim, batendo palma, gritando Kika da Silva. E, tipo assim, me zoando muito. E assim, naquele momento não tinha assim problemas, né? Porque era meio que todo mundo ali jovem, adolescente, começando. Eu nem essas coisas de se perceber enquanto mulher e das problemáticas que envolve ser mulher veio depois, então o processo com eles ainda não tinha muito isso. Então era muito divertido, era muito acolhedor, era muito emancipador estar com eles. Eles eram pessoas super bacanas e respeitosas comigo. São até hoje, o Mike, troco uma ideia com ele ainda. Então era uma experiência muito sadia, assim, porque não era só na pintura também, porque a gente ia para casa de um, fazia os esboços, mostrava. Aí tinha aquela coisa que na época não tinha nem todo mundo tinha internet, tinha computador. Aí um conseguia aquelas revistas de grafite que conseguia emprestar de não sei quem. Aí juntava todo mundo para poder ver as letras e tentar decifrar o que estava escrito. Então era uma coisa muito conjunta. Assim, o Mike sempre foi muito bom de copiar as coisas. Ele copiava as coisas e tipo assim, não vou fazer o seu nome. Ele fazia vou fazer, eu tenho dificuldade de fazer letras de personagem. Ele ia lá e ajudava. Então era uma relação assim muito prazerosa de estar, tanto que você fica um pouco viciado, né? Quer fazer o tempo todo, quer estar junto o tempo todo, porque não há problemas ali, né? Então você vai fazer um lanche, um tem R$5, outro tem 2, não tem problema. Junta tudo que todo mundo tem, sem diferença, todo mundo come igual, tá ligado? Compra um pão, a mortadela, rasga o pão na mão e mete dentro, come lá sentado na calçada, e aí sim, todo mundo feliz e se divertindo fazendo o que gosta. Tem coisas que eu observo, assim, mas que são muito, lógico, tô partindo de um ponto que foi o que eu vivi e o que eu pude acompanhar. Tem um recorte aqui da minha cidade, né, o movimento aqui do meu estado e das pessoas que eu pude estar por perto. Então, o que eu percebo, assim, que para mim fica muito nítido de antes e agora, é que antes as pessoas conheciam o movimento por inserção de alguém que já estava lá. Assim, eu moro na quebrada tal e o menino da quebrada tal onde eu moro viu eu pintando, se interessa e eu levo ele para tal lugar comigo. Ou mesma coisa o MC, mesma coisa b-boy. Então, isso de alguma forma fazia com que meio que uma coisa assim, um vínculo de ter alguém que você tem como referência, que você respeita, e que não só isso, mas a pessoa ela meio que te passa a raiz da parada, né? Tipo assim, ela não fala assim, eu pinto, só. Ela te fala assim, isso começou assim, conheci assim, você já ouviu Racionais, já ouviu não sei o quê. Então tinha tudo uma ligação assim de respeito, de entender a história do hip hop de alguma maneira, mesmo que por cima, assim, para depois a pessoa se aprofundar. E que eu sinto que hoje a gente está, acho até ruim usar essa palavra do hype, né? E tipo, há 10 anos atrás, foi quando eu comecei, que não é nada comparado com a história do hip hop, existia uma marginalização muito forte de tudo que a gente fazia, assim como foi o samba, a capoeira, né? Vários movimentos que são de cultura periférica, negro, latino-americana, que
começa de uma maneira perseguida, até que o mercado, né, o capital, assimila isso como uma forma de vender, ou começa a vir pessoas brancas que fazem aquilo e aí elas meio que validam aquilo que muita gente já fazia. Então, eu percebo assim que hoje, com a facilidade da internet, a internet ela trouxe muitas coisas positivas, mas também negativas, né? Porque eu vejo uma galera assim, que até onde eu pintava, fazia vandal na rua ainda, uma galera que tava tipo assim, dane-se pra muita coisa. Então hoje a gente vê, por exemplo, MC reaça. Isso faz sentido? Não faz nenhum, porque se a pessoa se predispõe a ser MC, entende-se que ela sabe o que é o MC, o que o MC representa, como é que o MC começou e o que ele vai dizer, quais são os ideais que ele defende. E aí ele é esse personagem, mas a ideia dele está totalmente inversa com o que ele se propõe a fazer. Então, isso que eu tenho sentido, assim, é uma coisa muito, muito importante, assim, acontecendo na oficina de grafite com Fagundes, é que no último dia da pintura, a gente foi fazer uma pintura lá em Santo Teresa. Ele falou assim, essa pintura que a gente vai fazer, a gente não vai usar material CRJ. Aí todo mundo falou, como assim? Tá? Ele falou, não, a gente vai fazer uma vaquinha, todo mundo vai dar o dinheiro que conseguir, a gente vai comprar o latex, cada um vai trazer o seu spray e a gente vai pintar. Aí ele perguntava assim, por quê? Aí ele dizia que a gente tinha que entender o valor, não só o valor, mas a dificuldade que era ser grafiteiro. Então, tipo assim, é muito fácil a gente querer pintar, fazer um monte de coisa com o material do espaço. Mas depois que a gente saísse dali e fosse pra rua fazer por nossa própria conta, né? Aí era meio que a peneira dele, assim, quem é que ia se dedicar de verdade. E eu vejo assim, hoje a gente tem a facilidade, naquela época a gente pintava com souvenir, hoje em artes, que tinha ainda, mas o Fredoni, por exemplo, né, você, uma galera aí que pegou de fazer gambiarra de spray de cabelo. Então, hoje a galera tem MTN, várias tintas gringas aí na mão, né? Aqui a gente especificamente não tem tanta essa facilidade, mas é uma realidade já no Brasil, tem tinta nacional de qualidade. Então tem muitas coisas que mudaram assim para facilitar, mas por conta dessa facilitação, meio que as pessoas veem que virou um oba-oba, assim, né? Vou fazer porque tá aqui na mão, porque é legal, porque é maneiro, porque é descolado, e dane-se a trajetória que isso foi construído até chegar aqui, né? Então acho que às vezes essa facilidade demais criou uma ausência de respeito. Então, eu tenho duas coisas assim que não só me marcaram, mas que eu sinto que foi uma transformação, tanto para o cenário daqui, mas quanto eu enquanto indivíduo. Que foi em 2012, quando a gente criou o Coletivo das Minas, que acho que foi um marco assim, para a história do grafite no estado do Espírito Santo, porque é o primeiro coletivo voltado só para a participação de mulheres, e que a partir dele foi, acho que a criação desse sentimento, que foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi o nome da Bia do CRJ, que é essa sensação de pertencimento, de você entender que você pode fazer porque você se vê em outras pessoas que já estão fazendo, né? Que hoje a gente chama de representatividade. Então, para mim isso foi muito importante, eu percebi o impacto disso, não só na formação do coletivo em si, mas pelo que a gente se propõe a fazer, primeiro que a gente não desejava ser uma CRIO. Porque o que a gente percebia, foi uma coisa que eu pontuei muito, que meio que CRIO é uma ideia de que você compete com outras CRIOs para ver quem tem mais nome na cidade. E a gente não queria exatamente fazer isso, mas criar ações que pudessem emancipar essa participação das mulheres. Então, às vezes a gente estava mais interessado em promover uma oficina para outras pessoas do que em fazer uma letra gigantesca. Não que isso não acontecesse, mas não era a nossa maior preocupação. E aí, a partir do Coletivo das Minas, que teve FEME em 2016, que foi o primeiro festival voltado para mulheres, né, que desdobrou não só no grafite, mas que no final de semana teve encerramento, né, com o MC, a Batalha das Meninas, a apresentação das Big Girls, né, foi todos os elementos ali incluídos.
DJ e tal. E outra coisa que para mim foi muito marcante individualmente, que acabou ajudando no processo do FEM, que foi a minha participação no sexto festival. Nós outras estamos em La Cali, em Lima, no Peru, porque primeiro, né, foi minha primeira e até então única viagem para fora do Brasil. Foi possível por conta do meu trabalho, né, houve uma seleção de portfólio. E aí eu fui aprovada, mas não só isso, né? Eu não tinha grana. O resultado saiu tipo 2 semanas antes do festival começar. Não é da realidade que eu tenho, assim, de ter uma mãe e um pai, vou bancar sua passagem no cartão de crédito. E aí rolou uma mobilização geral de pessoas que me acompanhavam, fizeram uma vaquinha e pagaram minha passagem. Um grupo de coletivo feminino do estado me ajudou com uma grana para eu poder ficar lá, fiquei 20 dias. Tudo que eu vi lá de movimentação das mulheres lá no Peru, que eram muito engajadas, né, no movimento feminista, a forma que elas se organizavam para fazer um festival que incluía não só pintura mural, mas desde a feira para venda de trabalhos até entender, né, o contexto cultural ali da cidade. Eram várias demandas assim, que ajudou na construção. Depois do FEM, a Amanda também, que construiu o FEM com a gente, ela tinha passado por uma experiência similar no México, no festival no México, então a gente juntou essas experiências e pôde fazer alguma coisa aqui. Então acho que essa trajetória dentro do grafite, né, do muralismo, acho que foram os momentos mais impactantes para mim. Então, eu acho que eu tenho me afastado assim naturalmente, não porque é um desejo que eu tenho necessariamente, mas foi um processo natural, porque eu fui crescendo, fui me tornando mulher. A partir de me tornar mulher, veio os problemas de ser mulher. Então, aquela experiência, digamos assim, doce que eu tinha com a PNM, não foi a experiência que eu tive sendo mulher no movimento hip hop. Lógico que teve pessoas que me acolheram, mas também teve pessoas que descascaram comigo, assim, tipo, não tô falando só de discutir ou desentender, que vai desde questões emocionais até questões físicas, de fato. Então, esses processos, né, depois eu fui resolver um pouco na terapia, mas foram me deixando um pouco enclausurada, assim. Então, antes eu não tinha tanta maldade, assim, de tipo, pegar a bicicleta 3 horas da manhã e sair pra pintar, sair de Maruípe e pintar no centro com o Mike. E aí, hoje, é uma coisa que eu não faria de jeito nenhum. E eu entendo totalmente o desespero que minha mãe sentia quando eu fazia isso quando eu tinha 17 anos. Então, partindo do hip hop, da minha trajetória do grafite, eu fui meio que me afastando, assim, mas é um movimento que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito, com o movimento com que eu aprendi muita coisa, mais ainda da questão da coletividade, de fazer uma ação conjunta, de fazer que ninguém faz nada sozinho, que a ação precisa acontecer em diálogo, não só com outras pessoas, mas com o seu entorno. E isso impactou na pessoa que eu sou hoje também. Então, as coisas que eu passo, não necessariamente vinculada ao movimento hip hop, mas que tem as coisas que eu aprendi com o movimento hip hop também. Lógico que tem outras referências que eu tive na minha vida, minha formação, minha trajetória artística individual, mas o movimento hip hop também me ensinou muita coisa que eu levo hoje, que não tem essa roupagem, assim, igual eu fiz uma oficina com as crianças lá no Mundo Quadro, e a gente fez o maior mural de protagonismo infantil do estado do Espírito Santo. São 500 metros de pintura, 500 metros quadrados de pintura no Mundo Quadro, que as crianças foram protagonistas de fato, fizeram desde a criação do desenho até a execução da pintura. Só que eu não coloquei isso como grafite, sabe? Mesmo porque fui entendendo também que grafite tem a ver com ilegalidade, era um trabalho legal, né, etc. Mas o simples fato de eu fazer esse projeto tem uma ligação com o que eu aprendi anteriormente. Então, não necessariamente o nome hip hop aparece, mas ele está presente ali com essência.
Então, para encerrar, acho que eu diria para as pessoas, acho que o hip hop é lindo, né? É interessante que ele continue se constituindo, que entre pessoas. Não sou contra que as pessoas entrem assim e caem de paraquedas, mas eu sou a favor também que entrem por respeito. E que esse respeito é fundamental em qualquer lugar que você entre, seja o hip hop, seja, enfim, qualquer espaço, acho que respeito é fundamental. E é isso, assim, acho que o movimento ele está se reconfigurando de alguma forma, né? Até o Mano Brown reconheceu umas coisas que quando eu dizia, eu era taxada como chata, mas hoje ele reconhece algumas coisas e quando ele diz isso, os outros homens, incluindo aqueles que me taxavam como chata, concordam. Então, eu acho que as coisas de alguma forma também estão evoluindo, estão sendo revistas, sendo revisitadas, que é necessário, né, desde a participação de mulheres, a questão racial, né, de LGBTQI+. Então, acho que as coisas estão avançando e esse avanço acontece novamente por conta do respeito. Eu acho que tendo respeito, tudo fica numa paz.